Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, FRN. Na aula de hoje, iremos mostrar aqui a solução de um exercício relacionado à máxima transferência de potência. Vamos considerar esse circuito aqui, ok? Nós temos uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, uma fonte de tensão dependente de corrente, certo? E o objetivo aqui é calcular R, essa resistência aqui entre A e B, para que se tenha máxima transferência de potência para esse resistor, né? Ou seja, o valor de R no qual o circuito transfira a máxima potência possível para ele. Como temos aqui uma fonte dependente, então obrigatoriamente temos que encontrar aqui temos que calcular a tensão devenã e a corrente de Norton. Veja que a solução é R igual a R devenã, certo? E R devenã ele é calculado como sendo a tensão devenã sobre a corrente de Norton. Só que quando não se tem fontes dependentes, esse R devenã pode ser calculado de outras formas. Não deixem de checar aí a parte teórica das videoaulas, ok? Mas nesse caso, como eu falei, obrigatoriamente temos que calcular a tensão devenã e corrente de Norton. Então, inicialmente, como é que calculamos aqui a tensão devenã? Temos que remover a resistência entre A e B e deixar o circuito entre A e B em aberto. Essa tensão em aberto é a tensão devenã. Então o objetivo agora é calcular essa tensão em aberto, que é a tensão devenã. E agora podemos utilizar a melhor forma possível. Existem várias formas de chegar a esse valor, ok? Eu vou mostrar aqui uma delas, que é o seguinte. Vamos fazer uma análise desse circuito. Nós temos aqui uma corrente de 5 A, uma fonte de corrente. Essa corrente de 5 A, ao chegar aqui, tem dois caminhos possíveis. Essa corrente, a princípio, iria se dividir. Ela não vai se dividir nesse caso em particular, porque o circuito para esse lado aqui está aberto. Então, a corrente que vem aqui para a direita é zero. E a corrente de 5 A vai toda para a esquerda. A corrente de 5 A vai passar toda pelo resistor R1. Então, pela lei de Ohm, teremos aqui 5 volts nesse resistor, certo? É 5 A vezes 1 ohm, resulta em 5 volts. E um potencial maior, o positivo desse lado e o negativo do outro, devido a essa corrente de 5 A ser nesse sentido. Ok? Veja que essa corrente de 0 a princípio teríamos aqui um potencial mais aqui, menos aqui, só que o valor da tensão aqui vai ser zero. A tensão nesse resistor é zero, porque a corrente é zero, certo? E essa fonte de corrente aqui também apresenta uma diferença de potencial. Eu não sei qual é esse valor, então vou colocar aqui mais ou menos VI, certo? No momento eu não sei qual o valor dele, às vezes nem precisa, certo? Mas vamos ver se precisaremos ou não. Mas a princípio tem uma diferença de potencial aqui, eu vou chamar de VI. Se for pertinente para mim, eu vou calculá-la, certo? Então, pessoal, temos aqui nessa malha 3 dispositivos, nos quais 2 apresentam aqui tensão conhecida. Então podemos calcular VI facilmente. E eu fiz isso. Lei de Kirchhoff das tensões, utilizando aqui essa malha, vou seguir o sentido horário. Então vou considerar a primeira polaridade de cada elemento. Então teremos aqui menos 50 mais 5 mais VI é igual a zero, certo? Isso resulta em VI igual a 55 volts. Agora, como a tensão nesse elemento é conhecida, eu posso agora aplicar a lei de Kirchhoff desse outro lado aqui, nessa outra malha. Ela está em aberto, mesmo assim podemos calcular a tensão aqui em aberto. Podemos aplicar aqui a lei de Kirchhoff, certo, das tensões. Vejam lá na parte teórica que tem um vídeo só explicando isso aqui. Aplicando a lei de Kirchhoff, mesmo o circuito estando em aberto, certo? Então, aplicando a lei de Kirchhoff, vou considerar um sentido horário, poderia ser um sentido anti-horário, certo? E aí eu vou considerar primeira polaridade, então vai ser menos 55 mais 0 menos 10. Veja que eu calculei aqui, essa corrente aqui é de I1 é menos 5 A. Já tínhamos visto no slide anterior. Só relembrando, ó, temos 5 A para o lado de cá, então
I1 é menos 5 A. Uma vez que I1 é menos 5 A, essa fonte aqui vai ser menos 10 volts. Então, voltando, teremos menos 10 mais VDVNAN. Com isso, calculamos o VDVNAN igual a 45 volts. Primeiro passo da questão resolvido, o VDVNAN. Mais uma vez, o resistor está desconectado do circuito e entre os pontos A e B no circuito agora aplicamos um curto-circuito. Isso para calcular a corrente de curto-circuito, que é a corrente Norton. O objetivo agora é calcular essa corrente, certo? E veja que essa corrente Norton, na verdade, ela é 5 A que está subindo, mais I1 que está vindo nessa direção. I1 mais 5 vai resultar em IN. Então, se calcularmos I1, automaticamente calcularemos IN, certo? Vamos aplicar aqui, novamente, tensão de nó, certo? Esse potencial aqui é desconhecido, eu chamei de Vx. Aqui nós temos uma fonte de... Aqui escolhemos como referência, então temos aqui um aterramento, indicando potencial zero. Se aqui é zero, pessoal, se aqui é zero, temos 50 volts aqui nesse ponto. E se B é zero, A também é zero devido ao curto-circuito, e teremos aqui menos 2,1 volts. Okay? Então, podemos aplicar aqui a lei de Kirchhoff das correntes. Certo? Podemos calcular isso aqui. Antes disso, nós temos aqui uma corrente 1 nesse sentido. Se a corrente 1 está vindo nesse sentido, o que é que acontece aqui? Teremos um positivo e um negativo devido a essa corrente 1. Certo? Então, a corrente 1 vai ser quem? Vai ser mais o potencial desse lado, que é 50, menos o potencial do outro lado, que é Vx, dividido por 1. Aqui. Com isso, eu tenho que Vx é igual a 51. Vamos guardar esse valor aqui. Aplicando agora o teorema, a lei de Kirchhoff das correntes, aí sim podemos agora aplicar o somatório das correntes que saem desse nó. Eu chamei as correntes que saem como sendo x1, x2 e x3. Então agora, se você fizer a soma dessas correntes, teremos que x1 na verdade é menos I1. Aqui. E x2 na verdade é menos 5 A. Certo? Tem uma fonte de corrente com sentido subindo aqui, ok? E de x3 vai ser mais o potencial desse lado, que é Vx, menos o potencial do outro lado, que é menos 2,1, aqui, ó, dividido pela resistência, que é 2. Então, calculamos aqui I1 igual a 40 A, certo? Se I1 é 40 A, lembrando que IN vai ser I1 mais 5, então IN é igual a 45 A. Temos agora a corrente de Norton. Pessoal, com a tensão de DVNAN e a corrente de Norton, ambos resultaram em 45, certo? A minha resistência de DVNAN é 1 ohm, então a minha resposta final é a resistência tem que ser 1 ohm para que se tenha a máxima transferência de potência. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like se gostou. Muito obrigado aqui pela atenção e nos vemos aí na próxima videoaula.